No vídeo de hoje da série Espécies de Star Wars, eu decidi fazer algo diferente. Vamos explorar algumas das criaturas mais perigosas da galáxia. Essas espécies não são sencientes, ou seja, não possuem inteligência e raciocínio parecido com a dos humanos, se assemelhando mais aos animais. Mas não se engane, alguns deles são bem complexos e, se você não tomar cuidado, mortais. Então já sabe, apertem os cintos e vem comigo. Hello there! Seja bem-vindo ao canal do Mando. Aqui falamos de notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se é a sua primeira vez aqui, então aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E siga a gente também nas redes sociais, @o Mandaloriano. Vamos começar pelos lendários Wampas, que eram uma espécie de mamífero carnívoro de pelo branco que vivia em Hoth, um planeta coberto por neve que foi palco de uma das maiores batalhas da trilogia clássica. Eles mediam cerca de 2,5 metros a 3 metros, pesando mais ou menos 150 quilos. Eles possuíam um pequeno par de chifres cranianos e viviam em cavernas. Apesar de não serem sencientes, os Wampas viviam em clãs e eram capazes de expressar preocupação com seus integrantes. Entre suas presas favoritas estavam os Tauntaun, uma espécie de seres ágeis e velozes que eram usados como transporte por soldados rebeldes na base de Hoth. Eles conseguiam atingir a velocidade de 90 km por hora, fazendo deles uma presa bem difícil de ser apanhada. Os Wampa então usavam muito de sua camuflagem natural com a neve para conseguir enganar os Tauntaun e emboscá-los. Uma vez que conseguissem colocar suas mãos nas presas, eles as levavam até suas cavernas, onde os Tauntaun seriam penduradas de ponta cabeça até que a fome batesse. Em seguida temos a besta Zilo, que era uma espécie reptiliana semi-senciente originada no planeta Malastare. Os Dugs acreditavam que essa criatura gigantesca estava extinta há muitos anos. Porém, durante os eventos da Batalha de Malastare, foi descoberto o que parecia ser o último de sua espécie. Essa fera só foi neutralizada com a ajuda de uma bomba de eletroprótons usada pela República Galáctica. A besta Zilo era uma criatura gigantesca em forma de serpente, com uma longa calma em forma de chicote. Medindo 97 metros de altura, a besta Zilo elevou-se sobre todas as espécies em seu planeta nativo e foi considerado o topo de sua cadeia alimentar até a sua suposta extinção. Sua cauda continha 8 pontas afiadas e essa criatura também possuía um terceiro braço que saía de suas costas. Seu casco era muito resistente e invulnerável a explosões, disparos de blaster e até mesmo golpe de sabre de luz. O Cavaleiro Jedi Anakin Skywalker descobriu que as lacunas entre as placas do seu casco poderiam ser exploradas para danificar ou atordoar a criatura. Vamos agora para os Gundarks. Eles eram seres mamíferos e carnívoros do deserto do planeta Vengor. Famosos por seu poder e ferocidade, essas criaturas tinham 16 garras e uma audição incrivelmente aguçada. Se alguém chegasse para você e falasse que você parece forte o suficiente para arrancar as orelhas de um Gundark, isso era um dos maiores elogios que você podia receber. Eles mediam cerca de 2 metros, pele avermelhada e com 4 braços musculosos. Em O Ataque dos Clones, descobrimos que Anakin já salvou o seu mestre Obi-Wan em uma vez que ele caiu dentro de um ninho de Gundarks. Apesar de ser apenas uma linha de diálogo no filme, isso foi um feito em tanto, levando em consideração a ferocidade e poder dessas criaturas. Em seguida, não poderia faltar os Sarlacc. Essas criaturas eram carnívoras e perigosas, e claro, Jabba tinha um desses como seu animal de estimação favorito. Ele ficava localizado no grande poço de Carkoon, no meio do mar de dunas lá em Tatooine. Essa espécie tinha ancestrais em comum com o Rathtar, Blixus e Vixus. Os Sarlaccs nasciam do tamanho de pequenos poros e eram capazes de viajar grandes distâncias sendo carregados pelo vento. Quando um macho e uma fêmea se encontravam, o macho menor se alimentava parasitamente da fêmea, diminuindo o tamanho dela enquanto aumentava o seu. Assim que o macho atingisse o tamanho original da fêmea, ele explodiria, liberando milhões de novos esporos pelo ar e na atmosfera. Super romântico, né? Uma vez que o Sarlacc atingisse sua maturidade após 30 mil anos, eles se enterrariam a quase 100 metros abaixo da superfície.
alimentando-se de criaturas infelizes o suficiente para caírem em suas bocas. As vítimas do Sarlacc eram injetadas com neurotoxinas imobilizadoras, que causavam dor constante e, enquanto ainda estavam conscientes, eles seriam digeridos por milênios devido ao fraco ácido estomacal da criatura. Uma morte realmente lenta e agonizante. Essas criaturas tinham cerca de 100 metros de altura, porém todo o seu corpo estava enterrado na areia, exceto pela sua boca gigante e sua língua com bico. O Sarlacc tinha vários apêndices que se ramificavam de seu corpo e muitos estômagos. Eles engoliam suas presas inteiras e sua boca continha fileiras e fileiras de dentes afiados em forma de lança, que impediam a vítima de conseguir voltar para fora. Um dos seus poucos predadores eram os dragões Krayt, mas espera que já vamos chegar neles. Vamos agora para os Raftars, que eram grandes cefalópodes carnívoros nativos do planeta Twon-Kiti. Considerado um dos animais mais perigosos da galáxia, eles pareciam fisiologicamente primitivos, dotados apenas dos sentidos mais básicos e possuindo cérebros pequenos. Apesar da aparência de uma máquina de comer estúpida, os Raftars se mostraram eficazes no trabalho coletivo e exibiram afinidade na caça em matilhas. Os Raftars pareciam se tornar mais inteligentes quando estavam próximos a outros de sua espécie, e os grupos de Raftars utilizavam de uivos em uma frequência além da audição humanoide para se comunicar entre eles. Eles também emitiam ruídos ensurdecedores ao atacar e devorar suas presas, e soltavam gritos horríveis de fúria quando estavam sentindo dor. Se você estiver em perigo por causa de um Raftar, sua melhor esperança é se esconder, já que as criaturas eram praticamente cegas. Sem um esqueleto, os Raftars tinham um corpo enorme, redondo e gelatinoso, parecido com uma lesma. Eles possuíam vários apêndices longos, semelhantes a tentáculos, que saíam do seu corpo para capturar e devorar a presa, que normalmente consistia em qualquer coisa que eles percebessem que não era um Raftar. As criaturas eram comedoras vorazes e persistentes, capazes de consumir qualquer coisa que pudesse caber em suas bocas. Sua garganta saía para fora como uma língua, e isso era útil para engolir as suas presas que se debatiam. Seguimos então com os Riks. Esses seres eram quadrúpedes, grandes, musculosos e nativos do planeta Ilésia e da lua Codiana. Eles eram mamíferos poderosos, territoriais, com um único chifre central no topo de sua cabeça, e 2 chifres que saíam de cada lado do seu rosto. Eles viviam em planícies de grama e tinham membros posteriores poderosos para atacar, lembrando muito rinocerontes. Embora naturalmente herbívoro, esse animal, se estivesse faminto, poderia se tornar um comedor de carne voraz e mudar sua cor de pele para um tom avermelhado e profundo. Enquanto em outros mundos, eles podiam ser marrons, cinza ou às vezes até amarelos. Vimos um desses sendo criado na Arena Petranac, que era alimentado com carne para aumentar a sua agressão geral, e foram equipados com argolas nos narizes para serem manipulados melhor. Sua postura alongada e seu peso imenso os tornava relativamente lentos. Os chifres presentes na bochecha podiam ser usados para travar a cabeça em combate com outro Rik, e isso era considerado uma demonstração de domínio e poder. As próximas criaturas da lista são os Nexus, que também conhecemos lá em Geonosis. Eles eram felinos predadores nativos do planeta Cho'Gana. Também eram encontrados em Xanox e Saleucami. Essas criaturas eram felinos ágeis com 4 olhos vermelhos e uma juba defensiva de penas afiadas. Seus 4 olhos davam uma visão excelente, com o segundo par permitindo que eles rastreassem a presa pelo calor de seu corpo, usando visão infravermelha. Os Nexus tinham 4,5 metros de comprimento e mais ou menos 1 metro de altura. Possuindo dentes afiados e garras longas, perfeitos para subir em árvores, suas caudas duplas eram bifurcadas semelhantes a um chicote. O porte leve de um Nexus permitia que ele permanecesse altamente ágil e difícil de acertar. Porém, também significava que ele era facilmente ferido ou até morto se atingido com a força suficiente. Um único chute já foi suficiente para atordoar um Nexus e causar uma dor significativa. Em seguida temos os Acklays, que eram crustáceos anfíbios reptilianos com 6 garras mortais e dentes afiados como navalhas. Eles eram nativos do planeta Vendaxa e foram usados como bestas de execução pelos Geonosianos. Vimos um desses tentando matar Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Padme Amidala na arena de Petranac. O Acklay era uma mistura de crustáceos e répteis e com características anfíbias, o que permitia a eles habitar a água e a terra de seu planeta natal. Essa criatura gigantesca era protegida por uma carapaça dura em forma de concha de nódulos ósseos.
gigantescos. Eles caminhavam sobre 6 garras endurecidas e cobertas de pele, e tinham as 2 garras para lutar. Eles usavam um órgão em seu queijo para sentir a eletricidade do corpo emitida por suas presas, a qual eles então espetariam com suas patas pontudas. Essa espécie tinha 3 olhos e vários estômagos elásticos. E agora chegou a hora de falar dos dragões Krayt, que eram uma espécie de répteis gigantescos e carnívoros vindos de Tatooine. Eles podiam ser separados em 2 espécies, e apesar de sua ferocidade, foram caçados pelas pérolas preciosas encontradas em seus corpos. Suas 2 variações eram os Krayt Canyon, que eram menores e mais comuns, e os Krayts regulares, que eram maiores e mais raros. Os mitos de Tatooine também afirmavam que pelo menos um dragão Krayt tinha asas grandes. Devido ao seu grande tamanho e ferocidade, eles foram os predadores do topo da cadeia de Tatooine, sendo os únicos que conseguiam se alimentar de sarlaccs. Seus corpos produziam um veneno que ajudou os dragões como ácido na pré-digestão de seus alimentos. Se um dragão Krayt se sentisse ameaçado, ele poderia projetar o veneno para fora de sua boca, dissolvendo qualquer tecido orgânico que esse veneno tivesse contato. Essas criaturas representavam um grande perigo para Tuskens, Jawas e principalmente para bantas que estivessem dando sopa na superfície. Eles vinham da profundeza e abocanhavam sua presa como um tubarão branco. E fechando, temos os Rancors, que eram grandes seres carnívoros reptilianos semissencientes nativos do planeta Dathomir. Eles mediam cerca de 5 metros de altura, tinham braços longos, mandíbulas imensas e peles blindadas que poderiam resistir a tiros, fazendo deles predadores formidáveis. Uma subespécie conhecida como Rancor da selva povoou o planeta Felucia. Essa variação era conhecida por sua propensão à destruição, ganhando seu nome por causa da cor de sua pele escura. Os Rancors respondiam a uma hierarquia social onde um alfa era dominante sobre os outros, a menos que esse alfa fosse derrotado em combate. Apesar de sua aparência extremamente intimidante, essas criaturas eram inerentemente benignas e até mesmo domesticáveis, visto o rancor de Jabba e também os que foram domesticados pelas bruxas de Dathomir. Apesar disso, se provocadas por muito tempo, essa espécie poderia despertar uma natureza muito violenta. E essa foi nossa lista com as 10 criaturas mais perigosas do universo Star Wars. Curtiu esse formato? Querem ver mais listas assim? Então comenta aqui embaixo, vou ler e responder a todos. E se você curtiu mais conhecer essas criaturas, deixa seu like, isso ajuda demais o canal a atingir mais fãs de Star Wars, e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.